Dando sequência agora, nós gostaríamos de convidar o especialista em tecnologia industrial da usina São Martinho, o José Benedito dos Reis, que é graduado em engenharia de controle e automação, tem gestão empresarial, e ele vai então nos auxiliar falando de caldeira. Ele é especialista da usina e trabalha exatamente nesse setor. José, muito obrigada. Pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, passar um pouco das nossas vivências no tocante à caldeira de leite fluidizado. Vamos falar aqui um pouquinho do conceito da caldeira de leite fluidizado, né? Caldeira de leite fluidizado borbulhante, ela refere-se a um tipo de caldeira que utiliza a tecnologia de fluidização para queima de combustíveis, especialmente aqueles com alto teor de umidade e baixo poder calorífico. Nesse tipo de caldeira há uma camada de areia ou outro material granulado e mantida em suspensão provoca a queima otimizada do combustível, tá? As características principais da caldeira de leite fluidizado borbulhante, ela inclui alta eficiência de queima em combustíveis devido à mistura homogênea e à transferência de calor eficiente, flexibilização do uso de diferentes tipos de combustíveis, incluindo biomassa, resíduos industriais, desde que previsto em projeto, né? É uma caldeira que ela tem um range razoável de queima desse tipo de combustível, mas precisa estar contemplado durante a seleção do projeto da caldeira, tá? O controle de temperatura ajuda a evitar a formação de óxido de nitrogênio, então quer dizer, ela tem uma emissão de NOx um pouco mais baixa do que as outras caldeiras. Capacidade de queimar combustíveis de alto teor de impurezas, inclusive, baixas emissões e menor impacto ambiental. Possibilidade do uso de óleo, gás, diesel, etanol como combustível de partida complementar. O leito atua como um grande capacitor térmico, né? Devido ao lastro térmico, sendo capaz de secar o combustível, minimizando as perturbações de produção de vapor. As informações das características do combustível a serem queimados são fundamentais para o dimensionamento do leito, demais partes da caldeira, periféricos e, como exemplo principal, os ventiladores e exaustores. A velocidade de fluidização e o volume de fornalha devem ser adequados para completar a combustão na área acima do leito através do ar secundário. O controle de temperatura do leito é fundamental, num range entre 760 e 830, 860 graus Celsius. É realizado por meio da regulagem de ar ou até mesmo pela recirculação do gás. A combinação dos ajustes da estequiometria do leito através da recirculação dos gases permitem a queima do combustível a uma ampla faixa de umidade e um elevado ternidal. Então ela permite aí operar com baixa carga, uma boa condição de queima, tá? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho como é que funciona o leito, né? Então aqui tem a entrada de ar secundário, as entradas de combustíveis, né? Entrada de ar para fluidização nessa região. Aqui estão os bocais que a gente conhece por bubble caps. E aqui nós temos a areia do leito, né, propriamente dita. Aqui são algumas caldeiras são dispostas de recurso de queimadores de carga, e aqui mais embaixo os queimadores de partida. E aqui as entradas de ar secundário de ambos os lados. Depende da configuração da caldeira. Aqui são os pontos de descargas de areia. Essa areia ela passa por um sistema de classificação
e ela volta boa parte dela para o leito. Aqui é uma condição que o combustível é inserido, né, dentro da caldeira. Essa é a região de fluidização, tem os bubble caps. Aqui tem um coletor de distribuição de água, são as paredes de água propriamente dita. E aqui são as válvulas que periodicamente provocam a descarga do leito, que cai num transportador que vai para um sistema de reclassificação de areia. Aqui é uma particularidade, são os bubble caps. Ele tem aqui uma pequena inclinação para baixo para evitar a entrada de areia durante o processo de fluidização, né, que podem ocorrer o entupimento desse sistema. E aqui é um pouco como é que se comporta a areia dentro do sistema, né? Essa areia ela fica aproximadamente cerca de 500 milímetros acima dos bubble caps. Quando ela está em fluidização, essa altura acima dessa areia ela sobe significativamente, chegando até 800 milímetros. E aqui é uma condição já quando está no processo de fluidização, já com o leito aquecido e queimando o combustível propriamente dito. Durante o processo de queima, parte do carbono ele é volatilizado, onde ele é completada a queima pelo ar secundário, tá? A tendência aqui do índice de não queimado, o pessoal diz 0,5, mas a gente já coletou a amostra dessas cinzas aqui, tende a 0. Efetivamente tende a 0. Nas nossas amostras que foram realizadas, tende a 0. Bom, aqui é para falar um pouquinho, né, como é que o leito se comporta diante da condição da umidade do combustível, né? Se você tem um combustível mais seco, você tende a ter uma temperatura tendendo a subir do leito, então você precisa começar a dar uma recirculada nos gases que saem da chaminé para injetar no leito, tá? Com isso você consegue fazer uma queima subestequiométrica, reduzindo a temperatura aqui dentro, ficando dentro de uma faixa de controle. Quando essa umidade tende a subir, requer um pouco mais de excesso de ar. Então é assim que se controla a temperatura do leito. Esse gás que é reinjetado aqui, ele, se for de um precipitador, ele é reinjetado diretamente, sem tratamento, mas se for uma caldeira que é como um lavador de gás, que passa por um lavador de gás, antes de entrar no lavador de gás, ela precisa passar ou por um multiciclone ou um filtro de manga para poder ser reinjetado, porque senão corre o risco de queimar as fagulhas, né, parte do material não queimado, que é arrastado, queimar dentro do filtro de manga. Aqui é uma foto onde mostra a areia, né? Ela tem que ter uma granulometria mais ou menos uniforme, tem uma especificação, tem algumas correlações de sílica cálcio, sílica potássio, para poder ser injetada dentro do leito. Porém, como a gente sabe, né, a nossa cana, ela carrega aí um pouco de material mineral, principalmente nos períodos pós-chuva e até durante o período de seca também. E isso vem, pelo que a gente tem noção, né, e já mediu um pouco isso, mais ou menos 50% da impureza mineral, ela vai para o bagaço, uma ordem de grandeza aí. Com isso, depois de um certo tempo, essa areia do leito, ela perdeu aquelas características originais. Então, o processo de reclassificação e peneiramento dessa areia, se você mantém a granulometria,
e o processo de fluidização e o controle da temperatura. E aqui é um pouco do material que saiu das descargas. Por mais que a gente passe lá por todo o processo de moagem, né, a gente carrega algumas pedras durante o processo de moagem que vai para o bagaço, né, e alguma coisa também é formada durante o processo de queima do combustível no leito. Então aqui tem uma caçamba, né, mostrando a condição do material que caiu aqui. Então a gente percebe aqui, ó, não tanta formação de pedras formada pela areia do leito, mas sim alguns cascalhos que vêm durante o processo de colheita mecanizada. Então isso é o que a gente consegue tirar nos processos de descarga da areia. Aqui é uma pré-montagem em fábrica do leito fluidizado, então ele é todo pré-montado para entender como é que fica as configurações. Então que são os bocais de fluidização. Geralmente, dependendo do tamanho da caldeira e dependendo da largura, né, da fornalha, isso aqui é compartimentado em dois lados. Então você tem entrada desse lado e depois entrada de ar do lado posterior também. Aqui é uma montagem já em campo, né, onde você tem a disposição do leito, as entradas laterais. Isso aqui é a frente da caldeira, né? Aqui são um sistema de classificação de areia, é um sistema vibratório, onde você passa para um sistema de classificação, que é bom, depois volta para o leito. E aqui são os dois exemplos dos projetos que a gente teve a oportunidade de construir, participar junto aí com o pessoal. Esse projeto da fase 1 data do início de operação de 2013. É uma caldeira de 330 toneladas, que opera em 525 graus. Essa caldeira tem lavador de gás. Caldeira de leito, ela precisa ter precipitador eletrostático. O uso de lavador de gás, na ocasião aqui nós instalamos porque a gente havia acabado de instalar um sistema de lavagem de tratamento de fuligem, então não fazia jus naquele momento instalar o precipitador. Mas o que acontece com a fuligem da caldeira de leito no lavador de gás? As nossas experiências mostram o seguinte: o lavador de gás ele não consegue quebrar a tensão superficial da água, ele dá uma empanada na fuligem, depois ele vai parar no rotor. Aí periodicamente você tem que parar a caldeira para fazer a limpeza do rotor. Então, experiências vividas, tá? Caldeira de leito tem que ter precipitador, tá? Já essa caldeira é uma caldeira que ela entrou em operação esse ano, né? É uma caldeira de 450 toneladas, 100 kg de pressão, 545 graus. Essa tem precipitador eletrostático e também tem o ciclo regenerativo. Então foi um avanço do primeiro projeto. E mais à frente a gente vai falar um pouquinho por que a gente escolheu a seleção de par pressão temperatura de 67, 525 e aqui 100, 545. Bom, isso aqui é uma vista da caldeira de 450 com todos os recursos qual foi instalado. Então aqui tem o ciclo regenerativo, que você consegue chegar com água de alimentação até 210 graus, né? Então esse é um grande avanço em termos de rendimento e isso aqui é um grande avanço em termos de rendimento, né, de consumo de combustível. Aqui nós temos pré-aquecedor de alta, pré-aquecedor de baixa, que está nessa região aqui.
Aqui são os economizadores. Esse economizador ele tem uma particularidade, como a caldeira é muito grande, para você trabalhar em baixas cargas, você tem que bypassar parte do economizador para evitar que você tenha uma troca muito intensa do ar e com isso a umidade dos gases abaixa muito, a temperatura dos gases abaixa muito, vindo a condensar nos últimos tubos, ficando muito próximo da temperatura de orvalho. Então ela tem esse recurso. Ela é dotada de precipitador eletrostático de 3 campos, onde a emissão aqui é na ordem inferior a 150 miligramas por normal metro cúbico. E ela também, tanto essa caldeira como a outra, a gente tem aqui um aquecimento de ar. Então, no bombeamento, após o bombeamento, você tem um aquecimento de ar que chega até próximo de 80 graus, onde você foge da temperatura de ponto de orvalho dos primeiros tubos do pré-aquecedor, de modo que você prolonga um pouco a vida útil dos tubos do pré-ar naquelas primeiras fileiras lá. Quem conhece aí e vive um pouco de manutenção de caldeira, sabe do que a gente está falando. Trocar tubo de pré-ar é praticamente todo ano. Essa aqui é a tela da caldeira de 450. Na ocasião aqui ela estava operando com 384 quilos. É uma foto recente do dia 19 aqui do 6. A temperatura do vapor aqui estava em 532 graus. E a temperatura da água de alimentação estava aqui em 210 graus, tal qual está o projeto. E aqui é um gráfico de produção da caldeira. Ela chegou a os 460 toneladas a hora, 545 graus, aproximadamente aqui, e é um tempo razoável. É importante dizer o seguinte, nesse segundo projeto, quando foi instalado, é uma caldeira de 450 que alimenta um único gerador de 40 mega. Essa caldeira tem potencial para alimentar 2 geradores de 40 mega. Por que não foi instalado o segundo? Porque nós não temos linha de transmissão. Para instalar o segundo gerador, precisaria construir uma linha de transmissão que em 2017 o ponto de conexão ficava a cerca de 35 quilômetros da planta industrial. E nessa condição, a gente, nesse primeiro momento, preferiu não instalar esse gerador. Então, parte dessa oscilação de vapor aqui, nós rebaixamos vapor. Você está cortando todo o som. E fica de frente para a câmera. E a oscilação de vapor aqui, ela se dá por conta da variação de vazão por conta da condicionadora. Tem uma condicionadora de vapor que rebaixa vapor de 100 quilos para 67, para poder a gente otimizar a produção dessa caldeira. Nesse momento, é uma fase transitória, mas é importante na condição da planta. E aqui é um gráfico da produção específica de vapor em função da umidade do bagaço e o range que ela consegue operar. Então nós temos bagaço aqui 48 até 60%. Aqui tem um gráfico da condição de produção específica, né, quilo de vapor por quilo de bagaço. E aqui a gente está comparando com uma caldeira de grelha, né? Então, percebe-se aqui que tem aí uma diferença significativa dos consumos específicos. Ao longo do tempo, isso é relevante. Bom, como ela tem o precipitador eletrostático, acho que vale a pena falar um pouquinho do como é que funciona esse equipamento, quais os cuidados que deve ter com ele, né? É uma experiência nova para nós também, a gente está com pouco tempo de operação dessa caldeira, mas já deu para notar algumas diferenças significativas. Então é um equipamento que trata os gases, que por meio da passagem do particulado através de campos elétricos, o fluxo de gases de combustão carregados com pó
é induzido pelos exautores e passa por precipitador eletrostato com fortes campos elétricos, setorizados no sentido do fluxo de gás, ionizando as partículas e tornando possível a sua coleta. Alguns cuidados desse equipamento, né? Os sensores de nível da moega de cinza devem ser de boa qualidade, pois em algum problema com as válvulas rotativas e roscas que ficam abaixo dele, provocam o desarme do equipamento. Então, nessa condição, você pode estar parando, deixando de operar o equipamento, se caso o nível exceda, porque tem risco de fechar curto-circuito entre as placas. Tem que ter um analisador de O2 e CO para garantir que esses parâmetros não excedam, de modo que você possa também ter alguns riscos de explosão no equipamento. O tempo de varredura desse analisador ele deve ser inferior ao tempo de passagem dos gases dentro do equipamento, para garantir exatamente essa segurança do sistema. O sistema de aquecimento do penthouse ele é utilizado para manter o sistema insuflado, para evitar a entrada de sujidade, e ao mesmo tempo manter os isoladores secos. Esse equipamento ele trabalha com uma condição de mais ou menos até 80 mil volts, dependendo da carga de pó e que passa por ele. Então, tem um controlador que faz essa modulação de forma que você minimiza o consumo de energia, porém, você precisa garantir que você tenha aí a máxima eficiência de coleta. Durante o aquecimento da caldeira, o precipitador fica desligado, né? E ele só é ligado depois que a temperatura dos gases chega a 120 graus. Exatamente para você não evitar aquele processo de empanar pó com gás úmido e você depois tem a dificuldade para limpar essas placas. E o sistema de insuflamento de ar, ele é ligado cerca de umas 12 horas antes de iniciar o aquecimento da caldeira, como garantia de você manter o sistema seco para poder minimizar essas condições de curto-circuito e parar o equipamento inesperadamente. Aqui nós temos então uma foto da tela do precipitador. Então aqui estão os sistemas de insuflamento de ar, aqui estão o sistema de controle de batedores, e aqui você tem as moegas com vários sensores para poder controlar o nível desse sistema. E aqui um comparativozinho do precipitador com o lavador de gás. Se a gente pegar aqui, nós temos você elimina a necessidade de filtro de manga para a recirculação dos gases. E aqui no lavador de gás você precisa desse equipamento. Tem uma baixa perda de carga. E aqui você tem uma perda de carga relativamente mais alta. Favorece as restrições ambientais futuras que possam ter quanto a emissões. Aqui ele atende às exigências ambientais atualmente. Tem um menor consumo de energia por tonelada de vapor, aqui é um pouco maior. Esse equipamento aqui, ele tem um consumo relativamente alto também, mas aqui ele está mais atrelado ao esforço do consumo do ventilador para poder proporcionar e romper essa perda de carga. Tem um baixo custo operacional, aqui também tem o lavador. Aqui não utiliza água, então vai diretamente de encontro aí com as nossas exigências do ISG. E aqui você tem aqui um consumo de água relativamente necessário. Depende muito do projeto do lavador e depende muito da condição das impurezas que estão sendo arrastadas. Aqui você não tem aquela redução de temperatura, né? Então você não tem os efeitos corrosivos da parte úmida.
E aqui, quem conhece, né, esse sistema, a gente sabe que tem aí grandes desgastes por corrosão nesse sistema. E é equipado com um dispositivo de segurança que desliga o equipamento em caso de anomalia. Bom, aqui é para falar o seguinte: a caldeira de leito, ela suporta alguns desaforos de umidade. Ela não abafa, né? Não apaga o fogo, porém ela tem um limite, né? Ela tem uma queda da produção. Esse gráfico aqui é da primeira caldeira, por isso que ele tem um range mais ampliado de umidade aqui. Bom, aqui tem uma comparação entre a caldeira de leito e a caldeira de grelha. Então tem aqui as emissões de NOx relativamente mais baixas, a emissão de CO, por conta de você conseguir queimar todo o combustível, ela fica mais eficiente e emite menor CO. Possibilidade de queimar outros combustíveis em conjunto com a biomassa. Nós já fizemos testes com o CDR, até 10% do heat input nessa primeira caldeira queimou muito bem. É claro que tem toda a preocupação com o teor de cloro que o CDR tem, porque basicamente tem uma composição muito grande por plásticos. Uma umidade admissível para queima maior. A outra suporta também alguns desaforos, mas a gente sabe que ela sente um pouco mais. Pode trabalhar com excesso de ar menor, isso reduz as perdas nos gases, na umidade dos gases. Tem um ganho médio de eficiência na ordem de 3,5%, porque você tende ao não queimado a ser zero. O material circulante na caldeira medido é mais ou menos de 12 gramas por quilo, enquanto que a outra chega a 50, por conta do arrasto de não queimado para frente. Um baixo potencial de incêndio na parte traseira da caldeira, é muito baixo, ou quase que não existe, enquanto que a outra tem alguma condição. Eu mesmo, pessoalmente, já vivi uma explosão de pré-ar com a caldeira de grelha. Maior potencial de estabilidade da produção de vapor com variação da umidade de combustíveis. Bom, aqui é para falar um pouquinho como é que a gente chegou nessa condição. Por que a primeira caldeira é 67 kg, 525 graus, e a segunda caldeira é de 100 kg, 545 graus. Quando nós, lá em 2009, 2010 aproximadamente, quando a gente começou a olhar os consumos de vapor, e na ocasião a gente não falava aqui em caldeira de 545 graus, falava em 520 graus, tá? Então quando a gente pega aqui 67, 520, 550, consumo específico para 520 aqui, ó, e principalmente aqui, isso aqui na máquina de contrapressão, nas duas, e aqui na máquina de condensação, 3,80 contra 3,73. O que aconteceu? O primeiro projeto era uma caldeira de 300 toneladas, que 50% do vapor dessa caldeira ia para uma máquina de condensação e 50% ia para uma máquina de contrapressão. Quando a gente fez essas contas, a gente chegou aqui, a gente conseguia um ganho aqui, comparando com a caldeira de 100, 4% a mais de energia gerada. Bom, e na ocasião a gente tinha muita insegurança do projeto da caldeira de 100. A gente trabalhava com caldeira de 21 kg, viemos já para 67, né? E depois pular para 100 tinha uma insegurança, inclusive por parte do nosso conselho. E diante disso, a gente fez umas contas e manteve a caldeira de 67 kg. Então isso é demonstrado aqui, né? Nós temos aqui um consumo de 5,50. Quando eu pego uma condição
para gerar só em contrapressão, eu gerava 27, um total de 28, jogando 150 vapor para a máquina de contrapressão e 150 para a máquina de condensação. O total gerado era de 66 contra 69, que dá os 4%. 4 ponto pouquinho. Nesse caso, a gente comparou a caldeira de 67.525 com a 100.545. Os consumos aqui, ó, são 548 e 573. Porém aqui, ó, nós temos uma sangria, né, para garantir a condição do ciclo regenerativo. Então, o ciclo regenerativo ele consome aproximadamente 50 toneladas de vapor para chegar de 145 graus para 210 graus. No volume de controle todo, vale a pena, tá? Mas quando você olha só a máquina de... e no projeto anterior tinha máquina de condensação e contrapressão. Nesse caso era só máquina de contrapressão. A gente tinha que garantir o vapor para o processo. E nesse caso, os ganhos apontavam 9,36% em relação comparado com 67. Como é que a gente chegou nesse número? Olhando isso aqui, ó, nós temos 5,48 kW, quilo de vapor por quilowatt contra 5,01. Se a gente pegar as 219 toneladas de vapor que geravam os 40 mega aqui e jogar na máquina de 100 quilos, 545, comparando os dois casos aqui, a gente chegaria aqui nos 9,36% a mais. Então daí que veio a nossa decisão de partir para a caldeira de 100. Bom, e aqui é um filmezinho só para ilustrar. Eu não sei quanto de vocês já tiveram a oportunidade de olhar a queima da combustão de um leite fluidizado. Vou mostrar primeiro uma caldeira de grelha. Esse é o fogo dentro da caldeira de grelha. Percebe que aqui ela tem uma parte que ela queima em acúmulo, tá certo? Quando ela é bem distribuída, isso fica minimizado, mas quando ela é mal distribuída, ela tem essa condição. E aqui, ó, é a caldeira de leito. É o leito efetivamente queimando, tal qual é a realidade. Então aqui a gente praticamente incinera o combustível. É um pouco diferente. Nada é de graça, né? Esse sistema também consome um pouco mais de energia para você fluidizar esse sistema. Mas dentro de uma condição geral, ainda é razoável, vantajoso. Bom, e aqui, com a experiência desses dois projetos, eu faço aqui uma reflexão sobre projetos. E aí a gente pergunta para vocês, né? As pessoas sabem o que querem, né? Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto esses panfletozinhos que a gente vai passar aqui, mas é importante a gente ter uma reflexão. A gente tem vivido alguns projetos, estamos partindo por mais um novo daqui a um pouco tempo, mas a gente mostra o seguinte, ó. Como o cliente explicou que ele queria o projeto? Você já viu essa figura aqui em algum momento, né? Como o gerente projetou? Como o analista analisou? Como o programador programou? E aqui, ó, como o consultor vendeu o projeto? Aqui, ó, como o projeto foi documentado? Nada, né? Como é que fica para as gerações que vêm depois da gente? O que foi analisado? O que foi cobrado do cliente? O suporte foi dado? E o que a gente queria era só isso aqui, ó. Então, gente,
eu estou falando aqui com um pouco de conhecimento de causa. A gente já viveu algumas situações para falar o que a gente está dizendo aqui. E aqui, o que a gente pode falar para vocês é o seguinte: algumas lições aprendidas, né? A elaboração do escopo de aquisição de equipamentos muito bem elaborados para minimizar os desvios e surpresas na entrega. Um planejamento e acompanhamento árduo de todas as etapas que envolvem o projeto do ponto de vista técnico, legal, ambiental. A gente não vive sem isso hoje, tá certo? E normativo. E a elaboração de estudo do projeto para verificar as redundâncias de segurança. O primeiro palestra que nós tivemos hoje aqui foi de um pessoal falando sobre segurança. Os nossos projetos estão seguros? A gente tem plena certeza disso? Essa caldeira que a gente acabou de comentar com vocês, o fabricante colocou lá 2 transmissores de nível. Nós instalamos um terceiro. Quanto custa isso para um projeto? Nada. Muito pouco. Na fase de construção, muito pouco. Então, é isso que a gente tem para falar para vocês. Pessoal, muito obrigado. Eu acho que cabia um pouquinho antes. Perguntas? Do lado de lá, tá? Vai então. Mas será que ela vai abrir? Ah, ela não abriu. Fera, assim, se você fosse comprar uma caldeira hoje, você compraria 100 quilos ou 67, independente do que fosse, vamos dizer que para o uso as duas encaixariam. Operacionalmente, pensando na construção, em tudo que você viveu, o que você faria hoje? Eu compraria de 100 quilos. Se eu tivesse poder de tomar a decisão, eu compraria de 100 quilos. Pensando no seguinte: com todos esses projetos futuros que a gente pensa, porque uma unidade sucroenergética, daqui a pouco ela vai ter o biometano que consome energia. Certamente você vai ter alguma usina consorciada com etanol de milho. O SAF foi comentado aqui. Daqui, pode ser que não seja uma realidade hoje, mas a tecnologia evolui tão rápido, daqui a pouco você vai precisar de energia e vapor para alimentar um sistema desse. Então você trabalhar no teu consumo de combustível hoje é muito importante, até para gerar mais energia, se for o caso, ou até mesmo para atender um subprocesso desse que possa vir em paralelo à planta adjacente produtora de açúcar e etanol.